Eu acho essa parte interessante. Uma vez, foi até Padre Fábio de Mello faz uma colocação que eu achei muito interessante. Alguém perguntou a ele, mas como é que você quer impor, como é que Deus quer impor o mandamento de ir à igreja, né? E aí ele respondia assim, vamos pensar um pouquinho diferente. Às vezes a gente entende mal porque a gente esquece de olhar o espírito, né? A intenção que está por trás. Ele pensou o seguinte, Deus ele é pai, né? Você é pai, sua esposa é mãe, vai entender bem essa minha colocação. Qual é o pai que não queria que o filho fosse visitá-los pelo menos uma vez na semana e nos momentos de festa da família? Então, Deus, que é esse grande pai, nos pede isso, né? Nos convida a isso, né? Que no domingo, pelo menos uma vez na semana, vá à missa e assista ela por completo, né? E o nome até é meio ruim, né? Assistir, parece que você vai ficar só vendo. E que, na verdade, é participar da missa por completo. E nos domingos de festas, ou seja, nos momentos litúrgicos que a igreja releva, que a igreja coloca em diferencial, venha celebrar também, que normalmente é até feriado, né? São dias que até o calendário civil ainda respeita, né? Não sei se vai respeitar daqui a um tempo. E quando isso não acontece, a CNBB aqui no Brasil tem licença do Vaticano para modificar certas datas. Por exemplo, São Pedro e São Paulo, ele é celebrado no dia 29 de junho. Aí, domingo passado, né, um dia antes, aconteceu dessa festa. Então, tem algumas solenidades que é possível ter esse deslocamento. E a gente cumpre o preceito também participando à véspera com a intenção, caso a gente não possa ir. Vamos supor, a missa do domingo a gente pode ir no sábado, né, depois das 2, das 3 da tarde, ali, 4 horas da tarde, a gente pode ir e cumpre-se o preceito, né, quando a gente não pode ir no domingo. E aí, vamos tocar alguns pontos aqui, eu não sei se eu vou ter tempo para a gente aprofundar todos eles do jeito que eu gostaria de falar. Existe a regra, eu acho isso curioso, existe a regra e existe a exceção. Qual é a regra? Domingo, né? Dominus, o dia do Senhor. O que é a igreja? Olhando como um pai, como uma boa mãe, né? Como quem ama os seus filhos, diz: olha, se você não pode ir no domingo, vá no sábado. Aí o que todo filho preguiçoso começa a fazer? Como eu, infelizmente, peço perdão a Deus e já fiz, você começa a ir no sábado. E não vai mais no domingo, porque você tá cansado, tá com preguiça, quer ir pro shopping, quer ir pra Quer passar praia, quer ir pro... um pouquinho. É, quer fazer qualquer coisa no domingo, mas o domingo era para ser o Dominus. E aí entra também no lado do espírito do domingo. Isso é muito importante. A gente precisa resgatar isso como católico. Entender que o domingo tem uma certa espiritualidade no domingo. O domingo é o dia para a gente ser mais piedoso. O domingo é um dia de oração. E o preceito completo é abster-se de trabalho. Então, não é um dia para a gente buscar trabalho de esforço. Né? O Catecismo de São Pio X eu gosto porque ele explica melhor essa parte. Que não é que você não possa fazer nenhum tipo de trabalho. Por exemplo, você precisa cozinhar um almoço, vai ficar todo mundo com fome. Você pode cozinhar. Mas a energia e o trabalho que você gasta no almoço, né, para se alimentar, é diferente do trabalho assim, vou construir minha casa no domingo, Arrumar um né? tempo pra capinar. Vou arrumar para capinar. Por que que isso te prejudica? Você pode até dizer, mas eu vou fazer isso durante o dia, quando é 4 horas da tarde eu paro e vou para missa à noite. Como é que você vai participar de uma missa à noite extremamente cansado, né? E por isso que existem as exceções, claro. Carlos, eu trabalho a semana toda, de segunda a sábado, eu só tenho um domingo. Se eu não fizer no domingo, infelizmente, beleza, existe essa situação. Qual é o grande problema? É que a gente troca, como eu falei, a regra pela exceção. E esse é o cuidado que a gente tem que ter. Se a igreja nos pede, as igrejas dos preceitos, às vezes, é o mínimo, como eu falei. Porque o que seria bom mesmo? Ir para missa todo dia. Não é só no domingo e festa. Né? O bom, né, o essencial, o que nos eleva aqui nesse caminho de santidade é para missa todo dia, né, participar. E aí esse preceito fica implícito para mim o quê? O cuidado de entender o que é a missa, o cuidado de chegar cedo na missa, porque assim, para você cumprir o preceito de participar da missa por inteiro, basta que você chegue antes do evangelho e saia depois da bênção final. Aí o que alguns fazem? Como eu falei, fazem da exceção à regra. Não cuidam mais de chegar na missa no horário,
Chega antes do evangelho, se chegou antes do evangelho, o evangelho tem poder de perdoar o pecado, eu me arrependo. Como é que vai ter arrependimento naquilo que você está fazendo toda semana, querendo? Então você começa a ser um católico relaxado com a missa. A gente está falando do ponto crucial da sua fé. Então, válido antes de chegar na missa, chega uns 5 minutos, no mínimo, ali, 5, 10 minutos antes. Tem umas orações que nos ajudam a nos prepararmos para a Santa Missa. Procura na internet orações antes da missa, que ajuda muito. Quem puder, ler as leituras para que você possa compreender o que, é que vai ser dito. Porque às vezes o microfone não ajuda, mas se você leu antes, você vai entender. Às vezes é o leitor que infelizmente não leu a leitura antes. Assim, existem os pormenores humanos que fazem parte. Mas você chegou antes, você leu em casa, se você criou uma atmosfera no seu coração para participar bem da Santa Missa, então aí você está tirando proveito da Santa Missa. E aí a ideia de preceito, de mandamento, fica pequeno, porque você encheu de amor. Então, eu acho que é por aí. Né? Dá para a gente falar bastante coisa sobre isso, mas eu acho que o mínimo que a gente poderia levar de entendimento é isso. Aí vale também a ideia de entender a liturgia, de buscar conhecer o que é a Santa Missa, entender a missa como um sacrifício, como uma atualização do sacrifício de Cristo, a importância de comungar, entender a luz da antiga Páscoa, que para comungar é participar desse sacramento. Então, cabe também uma busca, uma leitura, eu tenho dificuldade de ler, então coloca lá na internet Padre Paulo Ricardo, dá umas ouvidas nele lá, assiste Padre Paulo Ricardo, outros padres, tem tantos leigos bons também, né? Procura fontes confiáveis para entender e participar melhor. Do ponto de vista de livro, né, já que eu gosto muito, tem um autor chamado Scott Hahn, inclusive ele é até ex-protestante. É O Banquete do Cordeiro. Vale muito a pena ler esse livro, muito, muito, muito mesmo. Ele faz uma analogia com o Apocalipse que é sensacional. É um livro fácil de ler, você vai perceber como o olhar de um ex-protestante para a Santa Missa, gente, é muito bonito a forma como ele coloca.